E para a gente finalizar nessa playlist de trigonometria na circunferência, vamos fazer aqui este vídeo de exercícios, né, como já era previsto. Já adianto, perdoe minha voz de fanho, que não é todo dia que a nossa voz está boa. Como de costume, as primeiras questões são questões mais tranquilinhas, né? E à medida que a gente vai avançando, as questões tendem a complicar um pouquinho mais, porque fazem referência aos vídeos mais avançados também, né? Então bora começar aqui, ó. Exprima em radianos as medidas dos arcos A e B, tais que A menos B igual a 15 graus e A mais B igual a 7π sobre 4 rádio. Bom, de cara, a gente já vê que é uma questão de conversão de unidades de medida, né? De arcos. Então, você tem aqui medida de grau, medida de radiano, e a gente já consegue observar aqui ó, que ele quer que você exprima em radianos. Nós vamos montar um sisteminha aqui, basicamente. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele diz que A menos B é igual a 15 graus e A mais B é igual a 7π sobre 4 rádio. Beleza, isso aqui monta para mim um sistema. Só que perceba, você tem duas unidades aqui de medida diferente, né? Em cima tem graus, embaixo tem radianos. Então bora converter uma das duas para que a gente iguale, né? Padronize isso aqui, na verdade. Bom, como ele quer que eu exprima em radianos, o que faz sentido é eu converter esse de graus para radianos, né? Eu não vou converter esse daqui de radiano para graus porque ele quer em radianos. Então eu vou bora deixar tudo em radianos. 15 graus em radianos, eu vou fazer aqui rapidinho só para a gente lembrar como que faz. Se π é 180, não é não? 180 graus, então 15 graus vai ser x. E aí x no final das contas vai ser 15π, né? Sobre 180. Simplificando esta fração aqui, a gente vai ter que x equivale a π sobre 12. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é reescrever esse sistema aqui com as medidas agora em radianos. Tá? Então, o meu novo sistema será a menos b igual a π sobre 12, né? Π sobre 12. E a mais b igual a 7π sobre 4. Ah, como que resolve um sistema de equações? Aí tu lembra, ou você resolve por substituição ou tu resolve por adição. Aqui de cara a gente já consegue resolver por adição. Observe o seguinte: você tem o b embaixo positivo, o b embaixo negativo. Ou, contrário, né? O b embaixo positivo e o b em cima negativo. Então, se você soma essas duas equações aqui, você já consegue cortar esse b. Então, por adição fica mais simples a gente fazer isso aqui. Somando a de cima com a de baixo, você tem o seguinte: a mais a dá 2a, menos b mais b dá zero, né? Então, eu cortei o b. E agora, o π sobre 12, vou somar com o 7π sobre 4. Pronto. Observe o seguinte: você tem soma de frações de denominadores diferentes. Né? 12 é o denominador da primeira e 4 é o denominador da segunda. Então, eu vou fazer aqui um MC de 12 e 4 para que a gente ache um denominador comum dos dois, né? Divide por 2. Aqui dá 6, aqui dá 2. Dá para dividir por 2 de novo. Aqui dá 3, aqui dá 1. E agora só por 3, né? Que dá 1 nos dois e fechou. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ou seja, o meu denominador será 12. E agora o que eu faço? Aí tem que lembrar daquele negocinho, né? Do MMC mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 12 dá 1. Vezes π dá 1π, né? Ou seja, π mesmo. Pronto. Mais 12 dividido por 4 dá 3. E 3 vezes 7π dá 21π. Pronto. Cheguei nesse resultado aqui, ou seja, 2a
nada mais é do que π mais 21π, aqui é 1, né? 1π mais 21π dá 22π. 22π sobre 12. Dá até para simplificar aqui, né? Esse 22 e esse 12 por 2. Então, a gente tem o seguinte, ó. 2a é a mesma coisa aqui. Se eu dividir isso aqui por 2, simplificar essa fração, 22 dividido por 2 dá 11 e 12 dividido por 2 dá 6. Então, isso aqui é 11π sobre 6, tá? Agora, para eu isolar esse a, 2 está multiplicando, então ele desce dividindo a minha fração, né? Então, eu vou ter o seguinte. A é igual a 11π sobre 6. Isso tudo aqui sobre 2. Perceba que resultou para a gente numa divisão de frações. Ah, mas o 2 é uma fração? É. Isso aqui é 2 sobre 1, né? O que eu faço, então? Eu vou conservar a primeira, né? 11π sobre 6. E multiplicar pelo inverso da de baixo. Se era 2 sobre 1, agora vai ficar 1 sobre 2. Pronto. Multiplicação de frações. Em cima com em cima, embaixo com embaixo. 11 vezes 1 dá 11. 11π, no caso. E 6 vezes 2 dá 12. Então, eu acho que o valor de A nesse sistema tá aqui, ó. É 11π sobre 12. Esse é o valor de A. A igual a isso aqui. Ora, se eu achei que A é 11π sobre 12, para eu achar B agora fica fácil, né? Eu vou escolher uma dessas equações aqui, ó, e substituir o valor de A para achar o de B. Então, eu vou pegar essa de cima, fazer qualquer uma. Deixa eu até mudar a cor aqui para diferenciar. Eu vou pegar essa daqui e fazer a substituição para achar o valor de B. Olha aqui, ó. Se A menos B é π sobre 12, eu vou isolar o B, né? Eu quero descobrir B. Então, vai ficar assim, ó. Menos B é igual a π sobre 12 menos A. Passo A para lá. Se ele está positivo, passo negativo. Para não deixar esse B negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Beleza? Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. B positivo menos π sobre 12 e mais A, né? Só que a gente já achou esse valor, né? Que é 11π sobre 12. Então, eu já vou colocar direto aqui, ó. A é 11π sobre 12. 11π sobre 12. Bom, frações de denominadores iguais. Conservo o denominador e somo os numeradores. Então, o denominador é 12. Menos 1 mais 11. Ou 11 menos 1 dá 10, né? 10π sobre 12. Então, a gente acha que o valor de A é 11π sobre 12 e o valor de B é 10π sobre 12. Lembrando que a gente transformou tudo em radianos porque a questão pediu em radianos, né? Então, não faz sentido a gente transformar isso aqui para graus. Ou, se você preferir, porque acontece muito de quê? Os alunos, eles visualizam sempre melhor, é o que eu falo, em graus, as medidas. Então, se você quiser transformar para graus, fazer o sistema, resolver, e aí no final transformar de novo para radiano, você pode. Só que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, sem necessidade. Mas se você quiser, não tem problema nenhum, né? Então, achamos aqui o valor de A e de B. Beleza. Vou para a próxima questão. Olha aqui, a questão 2 diz o seguinte. Calcule o comprimento L, né, do arco AB definido em uma circunferência de raio 7 cm por um ângulo central de 4,5 rádio. Questão bem tranquila. O que é que você precisa lembrar para resolver isso daqui? Da formulinha de comprimento de arco, né? Você tem que o comprimento do arco nada mais é do que o ângulo central vezes o raio da circunferência, né? Lembrando que esse ângulo ele tem que estar obrigatoriamente em rádio. Então, pelos dados que a gente tem aqui, nós temos o raio da circunferência e temos o ângulo central em radianos já. Então, não vou precisar converter nada. Se tivesse em graus, a gente convertia.
como já está em rad, deixa aí. Bom, fazendo a substituição, eu tenho que o comprimento L vai ser o ângulo, né, que é 4,5, vezes o raio, que é 7. Fazendo a multiplicação aqui, vai dar o quê? 28, né? 7 vezes 4 é 28. Por 7 vai dar o quê? 31,5, não é isso? Então é isso aí. Então o comprimento vai ser 31,5 centímetros. O comprimento da circunferência do arco, desse arco aqui, né? 31,5 centímetros. Olha aí, achamos. Tá vendo como é tranquilo? Questão 2 já tá feita. Bora pra terceira agora. Olha lá. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 quilômetros em torno de uma pista circular de raio 200 metros. O número aproximado de voltas que ele deve dar é... Deixa eu beber um pouquinho de água, um momento. Garganta sempre ótima, né? Vocês podem ver. Nós vamos utilizar a mesma lógica, ou melhor, a mesma fórmula da questão anterior. Só que a gente vai precisar de uma lógica um pouquinho diferente. Então, bora ver o seguinte, ó. Primeira coisa, bora observar as unidades de medida. Então, você tem aqui uma prova de resistência, né? Percorrer 500 quilômetros em torno de uma pista. Bom, 500 quilômetros em torno de uma pista de raio 200 metros. Ó, já tem um conflito de unidades aqui. Um está em quilômetros, o outro está em metros. Então, bora fazer a conversão, né? Se a gente converter 500 quilômetros em metros, aí vai, lembra lá das unidades de medida? Quilômetros, hectômetros, decâmetros e metros. Aqui é 500, né, quilômetros. Aqui adiciona mais um zero. Aqui adiciona, eita, mais um zero. Aqui adiciona mais um zero. Então, ao final das contas, a gente tem 500 mil metros, beleza? Ou seja, 500 quilômetros, fazendo a conversão, é nada mais, nada menos do que 500 mil metros. Pronto, já converti. Qual é o outro dado que eu tenho? A pista ela tem um raio de 200 metros, beleza. Um outro dado importante. Qual é o número de voltas que ele deve dar nessa pista? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que qual é o comprimento dessa pista? Eu sei qual é o comprimento dessa pista? Não sei. Eu sei que essa pista tem um raio de 200 metros, mas o comprimento dela é quanto? Eu preciso saber. Porque, pô, você vai percorrer uma trajetória nessa pista. 500 mil metros é quantas voltas dessa pista? Se você não sabe o comprimento da pista, como é que você vai saber quantas voltas você precisa dar, né? Então, antes eu preciso achar o comprimento da pista. O que eu vou utilizar? A formulinha, ó. Comprimento é igual ao ângulo vezes o raio. Não é isso? Bom, comprimento, que é o comprimento da pista, eu vou até chamar de LC, ó. Comprimento LP. Comprimento da pista. LP, para se lembrar de pista. Esse ângulo aqui, ele vai valer quanto? Bom, se é uma pista circular e você está querendo saber o comprimento da pista inteira, isso aqui não é 360 graus? Ou seja, o ângulo vai ser uma volta completa, né? Uma circunferência completa. Só que lembrando, como a gente está falando de ângulo central aqui nessa fórmula, eu não uso 360 graus. Eu vou utilizar o 2π, beleza? Então isso aqui vai ser nada mais do que o 2π. E o raio que a gente já tem, o raio é de 200 metros. Pronto. Então o comprimento da pista vai ser 2 vezes 200 dá 400, né? 400π. O que é que você precisa lembrar agora? O π, ele assume dois valores na matemática, né?
Ou você tem o π valendo 180, é quando a gente fala de graus, ângulo, 180 graus. Ou o π tem outro valor, que é um valor muito conhecido, que é 3,14. Só que esse valor ele se aplica somente a comprimento. Então, como a gente está falando de comprimento mesmo, né? Então, o valor de π que eu vou substituir aqui é por 3,14, não 180. Então, o comprimento da pista nada mais é do que 400 vezes 3,14, né? E isso aqui vai resultar em, deixa eu pescar aqui, 1.256 metros. Beleza. Então, o comprimento da pista é de 1.256 metros. Agora, o que a gente vai ter que observar? Ele tem que percorrer 500 mil metros nessa pista. Então, quantas voltas ele precisa dar para que ele percorra 500 mil metros? Ora, é muito fácil da gente fazer isso, né? É só você pegar o total aqui, que é 500 mil metros, e dividir agora, ó, pelo comprimento da pista. Não é não? Que você pegou o total, que é isso aqui, que a gente já fez a conversão de unidades. A gente já achou o comprimento da pista. O que eu estou fazendo agora é só dividir. Isso aqui vai dar um número quebrado. Vai dar 398,09 aproximadamente. Como a gente está falando de voltas, ele até pede aqui, né, o número aproximado de voltas. Então a gente pode dizer 398 voltas, né, que ele vai dar nessa pista. E essa aqui é a resposta final. Ou seja, para que ele percorra 500 mil metros nessa pista, ele precisa dar 398 voltas, né? Sendo que a pista ela tem aqui 1.256 metros, tá? Próxima questão rapidinho para te não atrasar muito. Calcule o menor dos ângulos formados pelos ponteiros de um relógio que marca 10 horas e 15 minutos. Bom, eu vou fazer direto aqui pela fórmula, porque a teoria, como que faz usando sua lógica, eu já mostrei lá no vídeo, né? Então eu vou usar só a fórmula mesmo. Pra gente lembrar, a gente tinha o seguinte, era 60H, né, horas, menos 11M sobre 2. Deixa eu digitar esse 1. Pronto. Isso em módulo. A gente tá falando de ângulo, então tem que ser valores positivos, né? H é o valor da hora, M é o valor dos minutos. Então a gente vai ter o seguinte, 60 vezes 10 menos 11 vezes 15 sobre 2. Eita. 60 vezes 10 é 600. Vou dividir logo aqui direitinho. E 11 vezes 15 é 165. Pronto. Fazendo aqui agora a diferença, a gente vai ter 435 dividido por 2, que dá 217,5 graus. Beleza. Agora, ele pergunta o menor dos ângulos formados. Bora lembrar o seguinte, uma circunferência completa tem 360 graus. Metade da circunferência é 180, não é isso? Se você observar, 217 é mais da metade. Então, na verdade, esse 217,5 seria o maior ângulo formado, né? Esse daqui é o maior ângulo. Como é que você vai saber o menor? Bom, o menor é o que resta. É todo o resto, o que sobra. Então, se o total é 360 e esse daqui é o maior ângulo, né? Então, o menor ângulo será todo o restante. Vai ser 360 graus menos 217
1,5 graus. E dá exatamente 142,5 graus. Então, esse daqui, né? Essa é a resposta do menor ângulo. Então, quando você utiliza essa fórmula aqui, você tem que se ligar nisso. Se você está achando o maior ou menor ângulo. Se você acha o menor, o que sobra é o maior. Se você acha o maior, como aconteceu agora, o que sobra é o menor. Então, é sempre o contrário do que você acha, né? Dá para fazer por lógica? Dá. Não vou fazer aqui, senão vai levar muito tempo. Próximo. Calcule a determinação principal e escreva a expressão geral dos arcos côngruos a esses ângulos aqui, né? Esses arcos. Primeiro, vou transformar isso aqui em graus. Não vou fazer o cálculo, porque vocês já estão acostumados, ó. Substitui π por 180, né? Então você vai ter aqui menos 235 vezes 180 dividido por 9. Isso aqui dá menos 4.700 graus. Estou transformando em graus porque fica mais fácil de enxergar, tá? Bom, para calcular a determinação principal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a determinação negativa, né? Como aqui é um ângulo negativo, lembra que eu preciso dividir por 360? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Menos 4.700 dividido por 360 graus. Bom, o número inteiro que vai ser o quociente aqui é menos 13. Porque você precisa dar menos 13 voltas para chegar em um valor e sobram menos 20 graus. Ou seja, você dá menos 13 voltas na circunferência e ainda sobra menos 20 graus. Só que lembra o seguinte, esse menos 20 graus, ele não é a determinação principal desse arco. Ele é a determinação negativa. A determinação principal tem sinônimo de determinação positiva. Então, para eu achar a determinação positiva ou a determinação principal desse arco, o que eu faço é pegar esse valor e somar com 360, né? Então, menos 20 mais 360 é nada mais, nada menos do que 340 graus. Prontinho. Então, 340 graus é a determinação principal desse arco. Beleza? Se ele quer que eu escreva a expressão geral dos arcos côngruos, eu vou pegar aquela expressão que a gente já conhece e só substituir agora para esse valor que a gente achou, né? Então, alfa vai ser igual a alfa zero, que é o 340, mais K vezes 360, que é, né, o número de vezes, o número de voltas que você vai dar na circunferência. Como esse ângulo está em radianos, então você pode reescrever isso aqui em radianos também, se você preferir. Vai ficar da seguinte forma. 340 em radianos é 17π sobre 9. Eu não vou mostrar o cálculo de como converter, senão vai alongar muito. Vocês já sabem como converte, né? Π está para 180, assim como x está para 340. E aí você acha esse valor aqui, ó, 17π sobre 9 mais k vezes 2π. Tá vendo que é a mesma expressão, só que com os valores convertidos, né, de graus para radianos. Então aqui, ó, de grau para radiano, de grau para radiano. De resto não muda nada. Mesma coisa. Então aqui a determinação principal do arco e essas duas são a expressão geral do arco dos arcos, eita, dos arcos côngruos a esse arco aqui, tá? Letra B, olha lá. Isso aqui, mesma coisa, vou fazer direto. Convertendo dá 675 graus, tá? Se a gente achar a determinação, vamos ter o seguinte, 675 dividido por 360, você vai observar que você dá uma única volta, né? E aí aqui vai sobrar 315 graus. O que importa para mim é isso aqui, né? É sempre o resto. Então,
315 graus é a determinação principal desse arco aqui. Essa é a determinação principal. E aí, para eu escrever a expressão geral dos arcos côncavos, mesma coisa. Tá vendo como é o padrãozinho? 315 mais K vezes 360. Como está em radianos, eu vou dar a segunda opção aqui, né? Desses valores em radianos também. Como está em radiano, normalmente a gente escreve em radianos para fazer padronizado. Então aqui as duas formas que você pode escrever, né? A expressão dos arcos côncavos a este arco aqui da letra B. Da letra C, olha lá. Mesma coisa, ó, 3.285 dividido por 360. Fiz até um traço muito grande aqui. 360. Parece que piorou. Misericórdia. 360 para 1. Você vai ter que dar aqui, né? Se você fizer aqui a divisão, use uma calculadora mesmo que facilita a sua vida. Você vai ver que o número inteiro, o primeiro número inteiro aqui é 9, né? 9 vezes 360 dá 3.240. Então o resto disso para cá sobra 45 graus. Então 45 graus é o que me importa. Isso aqui já é a determinação principal desse arco. E aí, para eu escrever novamente a expressão dos arcos côncavos, alfa é igual a 45 graus mais K vezes 360 graus. Pronto, e a gente finaliza aqui, ó. Esse eu não vou colocar em radianos porque ele já está em graus mesmo, né? Os outros eu coloquei em radiano porque os arcos eles já estavam em radianos. Então, normalmente a resposta, quando a gente fornece em radianos também. E para a gente finalizar a letra D, mesma coisa, com a diferença que agora é um arco negativo. Então, quando você faz aqui, ó, menos 4.500 dividido por 360, você vai achar que o número inteiro, né, mais próximo, menos 12. Aqui passa 4.320 e para menos 4.500 sobram menos 180 graus. Aí, menos 180 graus não é a determinação principal, né? É a determinação negativa. Então, vou usar a mesma lógica que eu usei na letra A. E eu vou pegar isso aqui e vou somar 360, que vai resultar em 180 graus positivos, né? Então, para eu reescrever isso aqui, o alfa mais não, igual, né? A 180 mais K vezes 360. Então, essa é a expressão dos arcos côncavos e esse daqui é a determinação principal desse arco de menos 4.500 graus. Tranquilo? Questão bem tranquila também, já vou para a próxima. Bom, aqui a gente vai começar a ver um pouquinho das razões, né, trigonométricas. Até agora a gente só estava ainda no basiquinho. A partir de agora a gente já começa a ver seno, cosseno, enfim, os outros. Então, calcule as expressões. Seno de π sobre 3. Eu vou reescrevendo aqui, convertendo esses valores que aí vocês vão enxergando. Π sobre 3 é 180, né? Fazendo direto aqui já, dividido por 3, que dá 60. Então, seno de 60. Mais o cosseno de π sobre 4, que é 45, menos a tangente de 2π sobre 3. Π sobre 3 é 60, né? Vezes 2 dá 120. Então, a tangente de 120 mais a cotangente de 7π sobre 6. Π sobre 6 dá 30 vezes o 7, 210, né? Então, tudo grau, né? Aqui 60 graus, 45 graus, 120 graus e 210 graus. Então,
O que eu vou fazer aqui é sempre converter esses valores e agora substituir, né? Seno de 60, aí lembra lá da tabela. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente, né, vou botar aqui, ó, menos a tangente de 120. Aí o que você tem que lembrar? Deixa eu tentar fazer uma circunferência. Enfim, fazer meio torto mesmo, mas misericórdia. 120 ele é um arco do segundo quadrante, né? 90 graus está aqui, 120 ele está por aqui. Enfim, 120. A tangente de 120, o eixo da tangente é esse eixo aqui, né? Então, a tangente de 120, ela é negativa. Beleza? Ela bate aqui, ó, é uma tangente negativa. Se aqui é 180, esse meio aqui é 180, essa angulação, ou seja, esse arco, essa diferença, ela nada mais é do que 180 menos 120, dá 60 graus. É isso? Então, se a gente reduzir esse arco aqui para o primeiro quadrante, meio torto, meio não, muito torto, mas só para vocês entenderem, se a gente reduzir esse arco aqui para o primeiro quadrante, essa angulação aqui ela também é de 60 graus. Então, o arco formado é de 60 graus. O que você tem que observar? A tangente de 120, ela tem o mesmo sinal ou sinal contrário à de 60 graus? Né? Porque, ó, a tangente de 60 graus, ela é positiva, né não? Se você alonga aqui, ó, até tocar o eixo das tangentes, ela toca no sentido positivo. A tangente de 120, ela tem o mesmo valor da tangente de 60, só que ela toca na parte negativa. Então você concorda comigo que a tangente de 120 ela é menos a tangente de 60, que tem sinal oposto? Então é o que eu vou escrever aqui, ó. A tangente de 120 é menos a tangente de 60, né? Esse sinal aqui é o sinal da operação, que já estava. É por isso que eu botei o parêntese, né? Esse menos aqui é da tangente de 60, de 120 no caso, né? Que a tangente de 120 é menos a tangente de 60. E a cotangente de 210 mais 210 está por aqui, ó. Né? Tá aqui, 210. Pronto. Deixa eu mudar de cor. 210 tá por aqui, beleza. 210. O eixo da cotangente é o eixo aqui, assim, né? Pronto. Então, quando você rebate isso aqui lá para o eixo da cotangente, você vai parar mais ou menos aqui assim, no lado positivo do negócio. Beleza. Essa diferença desse arco é 210 menos 180, que dá 30. E a gente valida isso facilmente, né? Se a gente fizer a redução para o primeiro quadrante, então essa angulação aqui é 30 graus, a daqui também é 30 graus. Pronto, então ele bate aqui, esse daqui é um arco simétrico ao arco de 30 graus. Simétrico à origem, né? Bom, a cotangente de 210, ela não tem o mesmo sinal da cotangente de 30? Porque, ó, 30 tá aqui. A cotangente de 30 é isso aqui, ó. Toca aqui no mesmo ponto. A cotangente de 210, ela percorre esse mesmo percurso aqui, ó. Então, tanto a de 30 quanto a de 210 são positivos, né? Então, a cotangente de 210 é igual a cotangente de 30 graus. O sinal, né? E agora é só a gente substituir. Porque, ó, tangente de 60. Aí lembra lá, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tangente de 60, raiz de 3. Como é menos, vai ficar menos raiz de 3. Só que já tem esse menos aqui fora. Então vai ficar assim, ó. Menos raiz de 3, que dá mais raiz de 3, né? Então a gente vai ter raiz de 3 sobre 2. Vou escrever, porque acho que falei muito rápido. Mais raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 3.
Esse menos com esse menos dá mais. Então eu vou colocar direto. Entendeu o que eu fiz, né? Menos com menos fica mais. Então aqui é mais raiz de 3. E a cotangente de 30? Bom, cotangente, letra horrorosa, cotangente é o inverso da tangente. Não é isso? É o inverso da tangente. A tangente de 30 não é raiz de 3 sobre 3? Então, se a gente fizer o inverso da tangente de 30, a gente fica com 3 raiz de 3, né? Então, ó, mais 3 raiz de 3. Eu não vou racionalizar agora, não. Na verdade, vou sim. Bora racionalizar, né? Se é 3 raiz de 3, bora fazer aqui, ó. 3 raiz de 3, multiplica por raiz de 3 em cima, multiplica por raiz de 3 embaixo. Isso aqui dá 3 raiz de 3 sobre 3, né? Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. E aí, observe o que aconteceu. 3 em cima, 3 embaixo, lápide, lápide. Corta, corta. Sobra raiz de 3. Então, ainda bem que a gente racionalizou, né? Já ajudou. Raiz de 3 mais raiz de 3, que é a cotangente de 30. Pronto. Agora ficou fácil, né? Dá pra gente fazer o seguinte, ó. Denominadores iguais, né? Conserva aqui e soma os numeradores. Raiz de 3 mais raiz de 2. Não posso fazer nada ainda por enquanto. Aqui é 1 denominador, então mais raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3, né? E aqui agora, para a gente resolver isso, faz uma MMC, que é 2, né? 2 dividido por 2, 1, vezes isso aqui em cima, dá isso em cima mesmo. Pronto. 2 dividido por 1, 2, vezes o de cima, dá 4 raiz de 3. Observe, ó. Eu tenho aqui agora 4 raiz de 3 e 1 raiz de 3 aqui. Eu posso juntar, agrupar. Então, me resulta 5 raiz de 3 mais raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, essa expressão aqui, ela resulta nisso aqui que a gente achou agora. Tá? É só ter bastante atenção, ver os sinais sempre. Ver quando que tem o sinal igual, quando que tem o sinal contrário. E sempre substituir os valores tudo certinho. Sempre dá certo. Assim a gente espera que dê certo. Próximo. Bom, esse daqui fica como exercício, tá? Para vocês tentarem fazer. É basicamente a mesma coisa que a gente fez no de cima. Tá? Sempre substituir e observar os sinais. Faça a redução ao primeiro quadrante. Observe quando o sinal é o mesmo e quando o sinal é o contrário. E substituir aqui na expressão. Então fica como exercício esse segundo aqui para vocês fazerem. E aí eu vou seguir para o de baixo. Sabendo que seno de x igual a 4 quintos e x está entre π sobre 2 e π, isso aqui está me indicando que x é um arco do segundo quadrante. Né? Porque se ele está me dizendo que x está entre π sobre 2, né? Π sobre 2 está aqui, ó. Está entre π sobre 2 e π, então x é um arco desse quadrante aqui, né? Do segundo. Ele pede, obtém as demais razões trigonométricas de x. Bom, se eu tenho seno, eu tenho um seno de x que é 4 quintos. Seno de x é 4 quintos. Eu consigo achar facilmente o cosseno. Sabe como? Usando a relação fundamental. Eu sei que seno ao quadrado do ângulo, né, no caso x aqui, mais o cosseno ao quadrado de x, tem que dar igual a 1. Não é isso? Eu tenho seno, então eu vou ficar com o seguinte, 4 quintos ao quadrado, mais o cosseno
ao quadrado de x igual a 1. Isso aqui é o seguinte, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Isso aqui é número, passo para lá com sinal oposto, né? Então, se está somando, passo subtraindo. Então, vou resultar em cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 sobre 25. Esse menos ficou gigante. E aqui faz um MMC, né? Isso aqui, ó. Aqui o denominador é 1. Isso aqui vai resultar, se você fizer, vou fazer direto aqui, mais prático. 25 vezes 1. 25 menos 16 dá 9. Então, isso aqui é 9 sobre 25. Se é cosseno ao quadrado, passa como raiz, não é isso? Então, cosseno ao quadrado passa como raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o cosseno de x é 3 quintos, né? Cosseno de x é 3 quintos. Só que a gente tem que lembrar que esse arco, ele é um arco do segundo quadrante. Não é isso? No segundo quadrante, o cosseno desse arco, ele está para a esquerda. E quando ele está para a esquerda, o cosseno ele é negativo. Então, eu vou considerar que esse cosseno aqui, na verdade, ele é menos 3 quintos. Então, essa informação aqui, ó, de que o arco é um arco do segundo quadrante, só me serve para isso, tá? Eu vou utilizar ela para saber o sinal das minhas razões trigonométricas. Porque observe, quando a gente faz aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x igual a isso aqui, na verdade fica assim, ó. O cosseno de x tirando o quadrado é mais ou menos 9 sobre 25. 9 sobre 25 não. Já tirou, né, o quadrado? Mais ou menos 3 quintos. Só que como é um arco do segundo quadrante, cosseno é negativo, então a gente assume somente o sinal de menos, né? Então cosseno é menos 3 quintos. Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer os outros. Tira o print já, né? Se você não tirou, copia. Eu vou apagar para a gente conseguir fazer agora a tangente. Bom, muito simples. A tangente não é seno sobre cosseno, né? Seno de x sobre o cosseno de x. Seno é 4 quintos. Cosseno é menos 3 quintos. Isso aqui é 4 quintos, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha o que aconteceu. 5 em cima, 5 embaixo. Lápis to lápis. Bora cortar. E aí sobra pra gente o menos, né? O 4 em cima e o 3 embaixo. Pronto. Então a tangente de x é menos 4 terços, né? A cotangente é o inverso da tangente. Então é só inverter aqui, né? Se a tangente é menos 4 terços, a cotangente é menos 3 quartos. Pronto. Beleza? Secante agora, ó. Secante é o inverso do cosseno. Se cosseno é menos 3 quintos, a secante é menos 5 terços. E a cossecante, que é o inverso do seno. Seno é 4 quintos, então a cossecante é 5 quartos. E a gente acha todas essas razões trigonométricas sabendo somente o seno. Né não? Porque aqui a única informação que a gente tinha é que o seno de x era 4 quintos. Então só tinha o seno e sabia que esse arco era um arco do segundo quadrante. Somente com isso eu consegui achar todas as outras razões trigonométricas. Né? Você tendo uma, normalmente você acha todas as outras. Assim. Continuando. Calcule o valor. Esse vídeo deve estar longo. Deixa eu ver. Um pouquinho. Calcule o valor da expressão
aqui, né? Pronto. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, se você for tentar calcular a secante de menos 1410, você não consegue. Eu falo o seguinte, ó. Acha menos 1410 no círculo aqui. Não tem, né? Então eu vou ter que achar uma determinação para saber onde que ele para nesse círculo. É isso? Então, se você fizer aqui a determinação de menos 1410 graus, aí divide por 360, né? Como vocês já estão acostumados. Vocês vão achar que isso aqui vai resultar para a gente em menos 330 graus, né? Para não deixar como determinação negativa, bora pegar a determinação positiva e a gente faz o seguinte. Soma com 360, isso vocês já sabem fazer. E a gente cai em 30 graus, não é não? Pronto, então a determinação principal de menos 1410 é 30 graus, tá? 30 graus tá aqui, ó. É um arco do primeiro quadrante, beleza? Então, menos 1410 ele é côngruo a 30 graus. Então, todos os sinais das razões trigonométricas de 30 serão os mesmos sinais das razões trigonométricas de menos 1410 graus. Então, a secante de menos 1410 é nada mais nada menos do que a secante de 30 graus, né? Tem o mesmo valor. Mais a tangente de 25π sobre 3. 25π sobre 3, já vou substituir aqui, ó, é 1500 graus, tá? Aqui, ó, 1500 graus. De novo, você não consegue achar 1500 graus aqui na circunferência. Então a gente faz a determinação principal, né, desse arco. A determinação principal de 1500, ó, vai resultar para mim em 60 graus, tá? 60 graus é um arco também do primeiro quadrante. Então, a tangente de 1500 graus é nada mais nada menos do que a tangente de 60 graus. Pronto. Sobre cotangente de 135. 135 é um arco do segundo quadrante. Ele está aqui, ó. É metade, né? 135 está aqui, ó. Pronto. 135. Quanto equivale a cotangente desse arco? Bom, de novo, isso aqui é 180. Essa diferença aqui, ó, vale 45. Não é não? Então, se a gente fizer a redução ao primeiro quadrante, 135 vai ter cotangente de mesmo sinal ou de sinal oposto a de 45? Lembrando, cotangente é esse eixo aqui em cima, ó, né? 45 que está aqui, ó, ele tem cotangente positiva. 135, ele tem cotangente negativa. Então, a cotangente de 135 é menos a cotangente de 45 graus, né? Pronto. Seguindo agora, menos 2 vezes a cossecante de 30 graus. Bom, 30 graus ele está aqui, ó, né? 30 graus está aqui. A cossecante, se a gente passar aqui a reta tangenciando esse ponto, a cossecante é o inverso do seno, né? Então é esse ponto aqui em que ela toca o eixo do seno. A cossecante está aqui, ó. Então a cossecante de 30 é positiva, né? Já sabemos isso. Então, cossecante de 30 vai ser positiva mesmo. De permanecer como cossecante de 30 graus. E agora, só substituir, não tem mistério. Secante de 30. Secante é o inverso do cosseno, né? Se o cosseno de 30 é 1/2, então a secante vai ser 2, que é o inverso, né?
Ó, cosseno de 30. Um meio não, desculpe. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Ó, e tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar. Raiz de 3 sobre 2. Então, a secante, que é o inverso, vai ser 2 raiz de 3. 2 sobre raiz de 3, né? Então, a gente tem 2 sobre raiz de 3. Beleza. Mais a tangente de 60. Tangente de 60, raiz de 3. É isso? Pronto, raiz de 3. Isso aqui sobre cotangente de 45. Bom, a tangente de 45 é 1. Cotangente vai ser 1 também, né? Como é menos a cotangente, então fica menos 1. E agora, menos 2 vezes a cossecante de 30. Cossecante é o inverso do seno. Então, se o seno é 1 meio, o inverso do seno é 2 sobre 1, ou 2, né? Então a gente fica aqui com 2 mesmo. Prontinho. Temos o seguinte. 2 eu não vou mexer ainda nesse denominador para ver o que a gente consegue fazer. 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 3 sobre primeira multiplicação, hein? Não faz isso aqui não, pelo amor de Deus. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, né? Menos 4 com menos 1, menos 5. Pronto. Aqui em cima agora. Vou racionalizar, bora racionalizar, né? Para ver se melhora. Racionalizando isso aqui, a gente fica com 2 sobre raiz de 3, multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então a gente tem 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto. Então isso aqui vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre menos 5. Pronto. Fazendo o MMC em cima, né? Vamos ter o seguinte. 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Faz o MMC, tá? Pausa aqui, tenta fazer o MMC. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, direto, pra gente ser mais prático. Isso aqui vai dar, ó, 3 raiz de 3, 5, né? 5 raiz de 3 sobre 3. Isso sobre menos 5. Conserva a primeira, 5 raiz de 3 sobre 3 e multiplica pelo inverso da de baixo, né? Será menos 5 sobre 1. Vou deixar aqui menos 1 sobre 5. Pronto. Isso aqui entre parênteses para não chocar o sinal do menos com vezes aqui. Observe. 5 em cima, 5 embaixo. Lápis, lápis. De novo. Sobra para mim o quê? Menos 1 vezes raiz de 3, que dá menos mesmo, né? Menos raiz de 3 sobre 3. Pronto. Achei o valor da expressão, ó. Acabou. Tranquilo. Já vou para outra ligeiro. Rapidinho. Bom, essa outra, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos de redução ao primeiro quadrante. Somente isso. Então, o que eu vou fazer é tentar tirar esses valores aqui dentro do parêntese e reduzir ele para x. Só x, né? Então, bora lá. Ó. Seno de π menos x. Deixa eu até colocar os valores para a gente lembrar. Aqui é 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Né? Eita, 3π sobre 2. E aqui é 2π, que também é congruo a 0, né? 2π. Pronto. Π menos x. Bom, eu vou considerar que x ele seja um arco do primeiro quadrante, um arco qualquer. Não importa qual seja ele. Aqui, ó. Esse aqui é um arco x. Pronto. X está aqui. Π menos x vai ser esse arco simétrico, né? Π menos x. Esse daqui de baixo é π mais x. E esse daqui é 2π menos x. Lembram disso, né? Para que
sempre esses arcos aqui, ó, eles têm a mesma angulação. Então a gente faz essa simetria. Ficou meio tortinho aqui, como sempre, mas deu para entender o que eu fiz, né? O seno de π menos x, ele é igual ao contrário do seno de x. Observe o seguinte, ó. O seno de π menos x para aqui. E o seno de x também para aqui. Então, o seno desse é igual ao seno desse. Então, o que eu vou fazer é substituir. Seno de π menos x é a mesma coisa que o seno de x. Pronto. Eu vou até riscar aqui para a gente saber que a gente já fez esse. Já fizemos esse. Menos o cosseno de π sobre 2 menos x. Bom, bora observar o seguinte, ó. Π sobre 2 está aqui. X está aqui. Π sobre 2 menos x, ele vai parar em algum lugar do primeiro quadrante. Tá? Digamos que x seja esse arco daqui mesmo. Π sobre 2 menos x vai ser esse arco de cá. Aí, o que você vai ter que lembrar? Vai ter que lembrar do básico da trigonometria. Né? O que é? Dois arcos ou dois ângulos complementares. Né? Quando nós temos dois ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Né? Então, o seno de x é o cosseno de π sobre 2 menos x. São dois ângulos complementares, né? E esse daqui é o complemento desse de cá e vice-versa. Então, o cosseno de π sobre 2 menos x nada mais é do que o seno de x, né? Então, você tem menos aqui e essa expressão que é equivalente ao seno de x. Pronto. Menos a tangente de 2π menos x. Bom, 2π menos x está cá, né? A tangente de 2π menos x, lembrando que o eixo da tangente é esse, a tangente dele bate no lado negativo e a tangente de x bate no lado positivo, né? Então, a tangente de 2π menos x é o contrário, ou seja, tem sinal oposto à tangente de x. Então, esse aqui é o sinal da operação, não vá se perdendo não, ó. Menos, que já está aqui, e a tangente de 2π menos x é menos a tangente de x. Pronto. Vou para debaixo agora. Tangente de π menos x. Bom, π menos x está aqui. A tangente bate no negativo também, né? Então, a tangente desse é menos a tangente de x. A tangente de x está no lado positivo e a tangente desse bate no lado negativo, né? Então tem sinal oposto. Se tem sinal oposto, é menos a tangente de x. Observe que o que eu estou fazendo é sempre estar tirando esses valores aqui e reduzindo o primeiro quadrante, né? Tá vendo que não tem mais agora π menos x, não tem π sobre 2 menos x, tá tudo x agora. X, 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 porque eu estou reduzindo. É isso que a gente faz. Continuando. Menos o cosseno de 2π menos x. 2π menos x está aqui. O cosseno dele bate aqui, ó. E observe que o cosseno de x é igual, né? Então, o cosseno desse é igual ao cosseno desse. Então, cosseno de x normal aqui, ó. Pronto. Não mudei nada. Ah, mas por que tem esse menos aqui na frente? O menos é dessa operação, ó. Já estava aqui. Mas o cosseno, ele continua sendo o mesmo. Então, é positivo, né? Pronto. Mais, ó, sinal da operação. Seno de π sobre 2 menos x. Olha o que eu falei com vocês. Π sobre 2 menos x. Ele é um arco complementar a x, né? Quando nós temos arcos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno de π sobre 2 menos x é nada mais do que o cosseno de x. Pronto. Então, com isso aqui, eu reescrevi, fazendo a redução ao primeiro quadrante, desta forma. E observe o que aconteceu, ó.
Seno de x menos seno de x, lápide, lápide, vou cortar. Cosseno de x menos cosseno de x, de novo, corto aqui embaixo. Olha o que vai sobrar para mim. Menos a tangente de x, menos com menos dá mais. Então, isso é nada mais, nada menos do que a tangente de x. Sobre menos a tangente de x embaixo. Não é isso? Bom, se você corta tangente, aqui em cima, deixa eu reescrever da seguinte forma. Ó, aqui é 1 tangente de x, não é isso? Sobre menos 1 tangente de x. Se você corta a tangente, quem vai sobrar são os coeficientes, né? Então, corta aqui e aqui. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então, o resultado desta expressão, ó, é menos 1. E a gente chega aqui no resultado final, tá? Meio complicadinho, mas é só, na dúvida, ir fazendo o desenho aqui como a gente fez e acompanhando aos poucos, tá? Observem que é sempre importante lembrar das razões trigonométricas e desse outro detalhe que eu falei com vocês, que o seno e cosseno de arcos complementares, o seno e cosseno de arcos complementares, né? Quando a gente tem esse caso, o seno de um é o cosseno do outro e o cosseno de um é o seno do outro, quando são complementares. E para a gente finalizar, desta vez, isso aqui é o mesmo raciocínio que a gente fez nessa daqui, né? Só que ao invés da gente estar utilizando valores em, em radianos, tá em graus. É a mesma coisa, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui 0, 90, 180, 270. E aqui o 0 é congruo a 360. Beleza. Bom, 90 mais x. 90 tá aqui. Se você percorre uma distância, não sei quanto é x. Mas eu sei que 90 mais x vai parar no segundo quadrante, né? Não sei aonde, independente de qual seja o valor de x. Se você pega aqui 90 mais um valorzinho do arco, ele vai parar em algum lugar aqui do segundo quadrante. Se a gente reduzir ao primeiro, eu vou considerar que esse arco ele pare aqui, ó. Pronto. Vamos supor que pare aqui. Aqui é o 90 mais x, né? 90 mais x. Se você traz isso para o primeiro quadrante, isso aqui vai ser o 90 menos x, né? O que a gente vai observar? O sinal do cosseno desse é o mesmo sinal do cosseno desse? Não, né? O cosseno do de cá para no lado negativo e o cosseno do de cá para no lado positivo. Então, tem sinais opostos, correto? Então, eu posso dizer que o cosseno de 90 mais x é menos o cosseno de 90 menos x. Não é isso? Pronto. É menos o cosseno de 90 menos x. Só que o cosseno de 90 menos x, ele é o que mesmo? Bom, o cosseno de 90 menos x é nada mais nada menos do que o seno de x, né não? É o seno de x, é verdade. Então isso aqui, ó, porque são arcos complementares, né? Lembra que eu falei aqui na questão de cima? 90 menos x o cosseno de 90 menos x é seno de x. Como já tem esse menos aqui na frente, então a gente vai ficar com o menos seno de x. Beleza? Cá aqui agora, ó. Mais 180 menos x. 180 daqui. 180 menos x vai parar no segundo quadrante também. O cosseno disso, se a gente reduzir para o primeiro, é menos o cosseno desse, porque um para no lado negativo, o outro lado é um lado positivo.
Então, o cosseno de 180 menos x é menos o cosseno de x. Pronto. Mais cosseno de 360 menos x. Vai parar no quarto quadrante, né? 360 menos x para aqui. Cosseno, ó, é o mesmo, tá vendo? Os dois são positivos. Então, isso aqui é cosseno de x mesmo. Pronto. Mais 3 vezes o cosseno de 90 menos x. Cosseno de 90 menos x é o que mesmo? Seno de x. Pronto, então isso aqui nada mais é do que o seno de x. Já substituí tudo em cima. Agora vou substituir tudo embaixo, né? 270 mais x vai parar aqui, ó. Vai parar aqui, não é isso? Se a gente fizer a redução lá para o primeiro quadrante, a gente vai resultar no seguinte. A gente vai parar, ó, mais ou menos aqui, né? Enfim, as posições não estão 100% certas, mas é só para vocês terem uma noção mesmo. Então, o seno de 270 mais x é menos o seno de 90 menos x, né? E 90 menos x é o cosseno de x, não é isso? Então, já vou substituir direto. Lembrando que esse menos é aqui na frente. Então, vamos deixar cosseno de x menos, ó, aqui é o menos, seno de 90 mais x. 90 mais x está aqui, né? Passa para cá, o seno é o mesmo. Então, fica positivo. É isso? Seno de 90 mais x tem o mesmo sinal de seno de 90 menos x. Só que o seno de 90 menos x é o cosseno de x. Então, aqui eu já vou substituir direto, né? Agora, menos 90 menos x, que é o cosseno, né, de 90 menos x, que é o seno de x. Vou colocar aqui. Mais 180 menos x, o seno de 180 menos x, que é igual ao seno de x. Pronto. Bora lá. Resultamos no seguinte. Olha o que acontece. Seno menos seno, corta, corta. Podemos fazer mais o que aqui? Cosseno menos cosseno, que mais com menos dá menos, né? Corta, corta. Então sobrou o seguinte, ó. 3 seno de x menos 1, né? Aqui é 1. Menos 1 seno de x. Eu vou deixar aqui menos seno de x mesmo. Eu vou botar 1 para vocês visualizarem. Ó. Menos 1, né? Seno de x. Sobre. Aqui é 1, aqui é 1. Então fica menos 1 cosseno de x, menos 1 cosseno de x. Isso aqui é menos 2 cosseno de x. Pronto. Vai resultar em 3 menos 1 dá 2. Então isso aqui é 2 seno de x. Pronto. É isso? E embaixo eu tinha o menos 2 cosseno de x. Bom, separa aqui, ó, número com número, razão com razão, né? Trigonométrica. 2 dividido por menos 2 dá menos 1, né não? Pronto. E seno sobre cosseno é quanto? Seno sobre cosseno não é tangente? Tangente de x? Ou seja, isso aqui é nada mais, nada menos do que menos 1 vezes a tangente de x é menos
tangente de x, não é não? E aí a gente finaliza mais essa questão, beleza? Tem que praticar, não tem jeito. É um pouquinho complicado, é muito detalhado, mas com essa prática de sempre reduzir o primeiro quadrante, substituir os valores, dá certo para fazer, né? Deixa eu acabar esse vídeo que já tá até muito longo.